Ótimo. Vamos lá. Então, acho que é a última questão que nós iremos fazer. Vou compartilhar aqui com vocês. Que é sobre o último tópico que falta, né? Pronto, esse aqui. Uma questão agora envolvendo pureza e rendimento de reação, certo? Esse item aí foi justamente o item da lista passada. Então, veja, qual é a diferença que vai ter agora, quando eu for resolver esse tipo de questão? Veja, eu continuo tendo os 3 passos. Balancear a equação, depois identificar quem eu relaciono com quem, aí vejo os números de mol, né, pelos coeficientes, transformo nas unidades corretas, se necessário, e por último, terceiro passo, monta a regra de 3. Qual é a única diferença? Normalmente, as questões de pureza, antes da gente fazer esse passo a passo, a gente vai ter que determinar a pureza, certo? Lembra lá que a gente corrigiu a questão no início da aula? Tem lá 70% de pureza. Então, a massa que eu vou usar não é a massa dada na questão. É 70% daquela massa. Então, primeiro eu determino a pureza para depois fazer o passo a passo. Normalmente, tá? Se for uma questão de rendimento, nós também fizemos uma questão de rendimento. Eu resolvo a questão normal, só que eu vou lembrar que o valor que eu vou encontrar quando eu fizer a continha é se o rendimento fosse 100%. Só que ele não é 100%. Ele é uma quantidade menor, né, em porcentagem. Então, no exemplo que a gente fez, no exercício que a gente fez, correção, ele era 80%. Então, faço o cálculo normal, usando os 3 passos, vou achar o valor correspondente a 100% e monto uma regra de 3 para descobrir a porcentagem pedida no enunciado. Então, normalmente, quando for uma questão de pureza e rendimento, quando é a pureza, normalmente a gente faz primeiro, acha primeiro a pureza, né, e depois faz os cálculos, os 3 passos. Quando é rendimento, normalmente a gente faz os 3 passos de rendimento e lá no final a gente faz a pureza. Desculpa. Lá no final a gente faz o rendimento, né? Faz os 3 passos e no final calcula o rendimento real. Bom, eu selecionei uma questão aqui e nessa questão, se não me falhar a memória, ele envolve as duas coisas. Então é bom porque a gente vai praticar uma coisa e praticar a outra. Tudo bem? Então vamos ler o enunciado, aí a gente vê as informações importantes e vamos para o quadro. Questão 8 da lista. Ela diz o seguinte, ó. Na presença de catalisador em condições adequadas, vamos dar uma pausa, né? A gente não falou em catalisador ainda. Se der tempo, nós vamos ver isso lá no finalzinho do ano. Se não der, fica para o ano que vem. Mas já posso adiantar a vocês o que é um catalisador. É uma substância que ele vai acelerar a reação. Mas durante a reação ela não pode ser gasta, certo? Eu não posso gastar o catalisador. 2 exemplos bem básicos que a gente pode falar de catalisadores. No nosso organismo, né, no sistema biológico, a gente tem os catalisadores como sendo enzimas. Então, por exemplo, para a gente fazer a digestão, a gente precisa de enzimas para quebrar as moléculas, né, e aí a gente poder fazer a absorção. Sem as enzimas, a quebra ia acontecer? Ia. Mas quanto tempo ia demorar? Talvez décadas para a gente fazer uma digestão de um alimento. Então, as enzimas, elas são catalisadores biológicos, elas aceleram as quebras dos compostos. E outro exemplo que a gente pode dar de catalisador, pense aí nos carros, né? No escapamento do carro. Não sei se alguém já observou o bojo, que é uma parte grossa que tem já pertinho do final do escapamento, né? Que fica tipo uma panelinha. Aquilo ali é o bojo. O que é que tem ali naquele bojo? Tem um material que ele é catalisador. Qual é a função dele? É pegar os gases que estão sendo liberados pelo motor do carro e transformar esses gases em gases menos poluentes. Ou seja, se eu não tivesse aquele escapamento, né, que algumas pessoas chegam e simplesmente cortam o escapamento do carro, fica aquela zoada horrível. Então, se eu faço isso, os gases que saem do motor, eles vão direto para a atmosfera.
Quando chega na atmosfera, eles vão sofrer uma decomposição. E aí, ao acontecer essa decomposição, eles podem formar produtos que são muito nocivos ao meio ambiente, né? Causadores de chuva ácida, etc. Então, o catalisador, que há no escapamento dos carros, é justamente para acelerar essa decomposição desse material que é nocivo. Então, à medida que o carro produz o material, lá no bojo ele já é decomposto e quando ele sai do escapamento, ele sai na forma de substâncias menos nocivas, porque ele já foi decomposto, certo? Então lembrem disso, catalisador é um acelerador de reação. Ele não participa da reação, mas ele acelera. Então vamos lá. Na presença de catalisador em condições adequadas, a produção de gás amônia, NH3, é realizada em uma fábrica, fazendo-se reagir 280 kg de gás nitrogênio e 60 kg de gás hidrogênio. Qual será o volume de gás amônia obtido nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, se o nitrogênio utilizado estiver a 80% de pureza e considerando-se que a reação foi completa? Ok. Então, nesse caso aqui, acho que eu me enganei. Nesse caso aqui, a gente só tem aí falando sobre a pureza. Deixa eu ver. É isso mesmo, certo? Não tem falando sobre o rendimento. Eu acho que eu reformei essa questão e acabei tirando a parte que era do rendimento. Acho que foi isso. Então vamos lá. Então o que é que a gente vai fazer aí? Primeiro a gente precisa entender o enunciado. Então o que é que o enunciado diz? Ó, que quando eu tiver esse gás nitrogênio, o N2, ele vai reagir com o gás H2 para produzir a amônia, o NH3. Veja aí que nessa questão ele não deu a equação química. Mas como é uma equação muito simples, eu tenho como escrever essa reação. Então vocês têm que, ao ler o enunciado, identificar quem são os reagentes e quem são os produtos. Mas isso é fácil, porque veja, vamos ler de novo. Ó, na presença do catalisador em condições adequadas, a produção de amônia. Ó, se eu vou produzir amônia, ela é o meu produto. Ela tem que estar depois da seta. É realizada em uma fábrica, fazendo-se reagir. Então, eu vou fazer quem reagir? 280 kg de gás de nitrogênio e 60 kg de gás hidrogênio. Ou seja, eu vou ter que pegar o nitrogênio, colocar para reagir com hidrogênio. Então, se eu vou colocar esses gases para reagir e o meu produto é amônia, então quer dizer que esses gases eles são os reagentes. Tudo bem? Então, com base nisso aí, a gente consegue montar nossa equação. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Sim. E só lembrar que o nitrogênio ele está com 80% de pureza, né? O nitrogênio. Pronto, embaixo ele dá só as massas molares e é isso. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso quadro para a gente colocar as informações, certo? Eu tenho massa de nitrogênio, massa de hidrogênio e eu quero o volume de amônia. Ok. Aqui. Então vamos lá. Questão 8. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo. Questão 8. E aí a equação, pelo que nós lemos no enunciado, é H2 mais N2 formando NH3, que é a amônia.
Então, primeiro passo, balancear a equação. Então, ó, podemos começar pelo nitrogênio, pelo N. Observe que eu tenho 2 N's e aqui eu só tenho um N. Então, eu posso colocar um 2 aqui. Quando eu coloco 2 aqui, ó, eu passo a ter 2 N's e aqui eu já tenho 2 N's. Portanto, só preciso de uma molécula dessa. E agora, o H, veja que depois da seta, nós ficamos com 2 vezes 3, 6 H's. Portanto, antes da seta, eu também preciso ter 6. Como eu já tenho 2 na molécula, então eu vou precisar de 3 moléculas dessas. 2 mais 2 mais 2. Dá um total de 6 átomos de H. Bom, equação balanceada. Então, vamos colocar quem a gente precisa relacionar, né? Quem foi que ele deu de dados, de informação na nossa questão? Ele deu uma quantidade de H, uma quantidade de N, e ele quer saber a quantidade de amônia em litros. Então, se ele deu esse valor, deu esse, ó, deu o valor dos dois reagentes, a gente vai precisar saber quem é reagente em excesso, quem é reagente limitante. Tudo bem? Para depois relacionar o limitante com a quantidade de amônia. Nesse caso, eu estou envolvendo aí, né? A questão está envolvendo pureza e também está envolvendo reagente limitante em excesso. Vamos lá. Então, já que eu vou relacionar tudo, porque ele deu esse, deu uma quantidade desse, deu uma quantidade desse, e quer a quantidade desse. Então, vou precisar relacionar tudo. Então, aqui eu tenho 3 mols. Aqui eu tenho 1 mol. E aqui eu tenho 2 mols. Próxima coisa, então, se ele deu aqui uma quantidade em, então o primeiro passo já foi, já estamos no segundo. Vamos lá. Então, próximo passo. Ele disse que aqui tenho 280 quilogramas e que aqui eu tenho 60 quilogramas. Então, veja, quilograma é massa. Então, a gente precisa transformar isso em massa e esse aqui em massa. Se a gente fizer o cálculozinho da massa molar, vamos fazer. Aliás, ele já deu pronto. Ele disse no final da questão, ó, massas molares N2 é 28. Então, para 1 mol de N2, eu tenho 28 gramas. Então, aqui já agilizou. E para o H2? H2, ele disse aí na questão que o H2 ele vale 2 gramas. Só que observe que eu tenho 3 mols. Então, eu vou lembrar que eu tenho 3 mols. Cada mol pesa 2 gramas. Portanto, eu vou ter um total de 6 gramas. Tudo bem? Então, ó, 6 gramas desses irá formar 28, irá precisar de 28 gramas desse aqui. Bom, um espaçozinho maior. Ok. Agora que a gente já tem, né, as duas informações, qual o próximo passo? Determinar quem é um reagente limitante, quem é um reagente em excesso. Novamente, tem duas opções. Ou a gente faz o cálculozinho, né, igual a gente fez no outro caso, ou a gente faz aí por lógica. Se eu for fazer por lógica, quais foram os valores dados no enunciado? Ele disse que eu tenho 60 de H2, então 60 quilos. E do outro lado eu tenho 280. Ok? Só que aí, lembra que nessa questão, ele falou em pureza. Lembra lá? Ele falou que o nitrogênio, esse aqui, ele está com 80% de pureza. Eu só confirmar se é o nitrogênio mesmo. Sabe que o gás de nitrogênio utilizado estiver com 80% de pureza? Sim. Esse nitrogênio aqui, eu não posso usar as 280 gramas. Opa!
eu tenho que dar aquela pausa aqui. Eu tenho que calcular quanto é 80% dessas 280 gramas. Certo? Quando eu fizer isso, vai ficar na cara, fica óbvio que é um reagente limitante, que é um reagente em excesso. Por que fica óbvio? Olha lá. Observe que aqui eu tenho 6, eu tenho 60. Estão observando que daqui para cá eu aumentei 10 vezes. Eu tenho 200, aliás, eu tenho 28, aqui eu tenho 280. O que é que está mudando aqui? Ó? Eu estou acrescentando um zero, eu estou acrescentando um zero. Ó, tudo bem? Então, se eu fosse utilizar esses valores, eu estava nas condições estequiométricas, nas quantidades corretas. Ó, essa quantidade é a correta para esse. Só que, como a questão falou que o nitrogênio, o N, ele é apenas 80% puro, então quer dizer que aqui eu não tenho essa quantidade, eu vou ter uma quantidade menor. Vamos fazer a continha aqui ao lado. Olha lá. Pureza. A pureza, então, ela é 200 em quilograma aqui, certo? Coloquei em grão, mas é em quilograma. Só esperar aqui. 280 quilogramas vezes 80%. Lembre que 80% em número decimal é 0,80. Então, pode fazer na calculadora 280 vezes 0,80. Que vão chegar num resultado 280 vezes 0,80. 224. Então, aqui eu vou ter um total de 224 quilogramas. Então, essa massa aqui é a massa pura. Essa aqui é a massa que eu vou usar. Eu não vou usar os 280. Tudo bem? Então, no lugar dos 280, eu devo usar 224. Pronto. Aí lembra que eu disse a vocês que ficar claro que é um reagente excesso com limitante? Por que ficou claro? Porque, veja, ele aqui estava nas quantidades estequiométricas. Olha lá. Daqui para cá eu acrescentei um zero, daqui para cá eu acrescentei um zero. Então está balanceado, tudo certinho, nas quantidades corretas. Se eu diminuir a quantidade, porque a pureza não era de 100%, era de 80%, significa dizer que eu agora não tenho mais a quantidade correta. Eu tenho uma quantidade menor. Então, se eu tenho uma quantidade menor, significa dizer que ele vai ser o limitante. Ele vai acabar logo. Então, descobrimos, certo? Sem precisar fazer a conta, nada, descobrimos que esse aqui é o limitante. Vou colocar aqui embaixo, talvez não dê para ver. Descobrimos que esse aqui é o limitante. E esse aqui é o que está em excesso. Então, agora, só é a gente resolver nossa regra de 3. Sempre relacionando quem? Limitante com o produto. Certo? A gente precisa descobrir o limitante para relacionar com o produto. Então, vamos lá. Olha lá. Produto. Quando eu tenho... Sim, outra coisa. Na questão, ele disse que ele quer o produto em volume. Ele quer o volume de amônia. Então, na questão, ele diz aí que o volume... Aliás, ele não diz. Mas ele diz que eu estou na CNTP. Na CNTP, qual é o volume molar? 22,4. Tudo bem? Então, para 1 mol é 22,4 litros. Quantos mols eu tenho? 2. Então, o gás aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 22,4 litros, que me dá um total de 44,8. Então, esse aqui é o valor que a gente vai usar, né? Porque eu converti na unidade que a questão me pediu. Pronto. Então, agora vai ser o seguinte, ó. Quando eu utilizar 28 gramas desse, eu vou formar 44,8 litros desse. Quando eu utilizar 224 quilogramas,
quantos litros eu vou ter? X. Então vamos montar. 28 gramas está para 44,8 litros, assim como 224 quilogramas X litros. Agora aqui é só a regra de 3, não tem segredo. E aí quando vocês resolverem a regra de 3, deixa eu fazer aqui que eu também não fiz, não tenho ela pronta aqui. Eu fiz, mas não está aqui em mãos para mim olhar o cálculo. Vezes, mas eu faço aqui bem rapidinho. Qual dividido por 28. Pronto. Quando a gente resolver a regrinha de 3, né, o espaço aqui está curto, não vai dar para resolver. Nós vamos chegar aqui, x é igual a 358,4. A unidade, litros. E a letra B. Ok, gente? Tudo bem? Dúvidas? Bom, então a gente já foi um aulão e tanto, né? Muita coisa, uma aula bem extensa. Então a gente vai encerrar, né? Porque já passou bastante tempo mesmo, bem mais do que eu pensei. Mas acho que foi bom, né? A gente fez uma questão de cada conteúdo, melhor, de cada tópico, né? Explicando direitinho, tem o passo a passo lá. A lista de vocês, né? Como eu coloquei uma observação lá no início do enunciado, ela está toda respondida, né? Ou melhor, está com as alternativas corretas marcadas. Para quê? Para que vocês façam e vocês saibam se vocês acertaram ou não. Por que isso? Porque nas próximas 2 semanas, embora eu irei colocar lá no grupo o material, né, a lista resolvida, para que vocês comparem, quem quiser comparar, o que acertou, o que errou, nós não teremos mais aula presencial até terminar a FETEC. Então, semana que vem é semana de preparação para a FETEC, onde a gente vai estar envolvido aí, cada um no seu stand, preparando as coisas. A outra semana é a semana da FETEC de fato, onde a gente vai estar empenhado em estar de fato executando a FETEC, né? E na outra semana, após a FETEC, aí sim a gente volta com as aulas. Então, quando nós voltarmos com as aulas, a gente vai voltar para fazer revisão de conteúdo e fechar de fato como se fosse o bimestre, né? A unidade. Aí depois já vem outra avaliaçãozinha daquela diagnóstica. Tudo bem? Então, assim, a gente tem 3 semanas, basicamente, né? Se não mudou, até a gente chegar à nossa avaliação diagnóstica. E até lá, a gente tem o tempo aí para tirar as dúvidas que ainda restam e revisão só após a FETEC. Tudo bem? Veja, a última posição que nós tivemos é que até o dia 27 ou era 29, eu acho que eu não sei se foi até segunda ou até ontem, era o prazo para que a sociedade em geral analisasse um documento, né? Lembra que eu falei com vocês que teve uma live com o secretário de Educação e tal, que ele apresentou um esboço de um plano, né, para a gente voltar algumas diretrizes. Aí aquilo ali entrou em consulta para o pessoal dar alguma sugestão, opinião e tal, e o prazo era até o segundo até hoje. Após isso, né, acho que até o início do mês que vem ou é final desse mês, não lembro, mas é um prazo bem curtinho. Eles vão de fato fechar para definir uma data. Então, o que é que eu acho? Né? Aqui sou eu que acho, certo? Não é nada certo. Pelo menos mais uns 15 dias aí a gente não vai ter aula, tranquilo. Eu acredito que a gente só volta o mês que vem. Eu acho que esse mês, quer dizer, mês que vem não, agosto não. Acho que a gente só volta lá para setembro, certo? O mês que vem eu acho, aqui é a opinião minha, eu acho que a gente ainda não volta. Por que eu acho isso? Porque até agora o que foi falado só foram algumas diretrizes de distanciamento, de algumas normas que tem que usar máscara, umas coisas bem gerais. De concreto mesmo a gente ainda não tem nada. Então, por isso que eu acho que o mês de agosto a gente ainda não volta, mas acredito que setembro sim. Certo? Mas vamos esperar. Ok?
Bom, gente, então é isso. Valeu por hoje. Eu também vou descansar a garganta um pouquinho. Falei muito. Daqui a pouco tem reunião. Então valeu, gente. Tentem fazer, certo? E qualquer coisa, vocês me mandam aí as dúvidas pelo WhatsApp mesmo. Valeu? Preciso. Valeu, gente. Tchau, tchau.